a gente tem que estabilizar o terreno dentro do território daquela comunidade. E aí eu volto a dizer, a comunidade em si, ela não tem culpa. A maioria das pessoas que moram em comunidade, elas moram por uma situação, por uma questão de vida, não é por uma opção. Mas o tráfico, às vezes, empurra elas, vai pra rua, queima sofá, joga pedra, grita justiça e tal. E nós, policiais ali, às vezes com efetivo pequeno, a gente tem que estabilizar aquilo, retrair. Então, cara, assim, tem tudo pra dar errado. Tá? Um trabalho extremamente delicado. E eu costumo usar um exemplo clássico, assim, o policial e o médico, nesse ponto, eles são muito parecidos no exercício da profissão. Porque um erro dos dois, ou alguém paga com a vida, ou alguém paga com a liberdade. Então, meu irmão, a margem de erro para os profissionais, ela é muito pequena. Mas o médico ainda é aceitável. Porque fazia parte de 1% da cirurgia. Falou tudo. Tem o tal do risco cirúrgico e tal, é verdade. Ao policial, e aqui não é diferente dos Estados Unidos, que eu estou tendo bastante contato, eles esperam a excelência em toda a prestação do serviço. Você não pode errar também, não. Lá também não pode errar também, não. E lá é contratado, não é concursado. Então lá você pode ser demitido de uma forma bem mais rápida. E é processado, não tem presídio, né? Esquece, irmão. Você vai junto com os caras. Esquece. Eu comecei o meu movimento de defesa pessoal policial a começar a ensinar isso para instrutores que são ou oriundos de forças policiais ou graduados em artes marciais, em cima daquele caso do George Floyd, que ele morre com o joelho na cabeça e tal. E ali eu vi que o policial, ele realmente ele atuou de uma forma equivocada. Ele cometeu excesso no teu ponto de Então, o vista? que aconteceu? Eu fui estudar a vida desse cara, ele já tinha mais de quase 30 anotações de excesso de força na abordagem policial, mas ele era ex-militar e tinha traços de que eles chamam de PTSD, que é o pós-traumático, de eventos de guerra. Então o cara fica revivendo aquela parada. Então, assim, na minha opinião, o erro começa na administração, que deixa um policial na ponta ter tantas abordagens assim com uso excessivo da força. Tira esse cara e bota no administrativo, cara. Ou então manda embora. E aí, na hora, eu acredito que ele tenha tido uma espécie de surto, e aí desconectou com a realidade e ficou ali em cima do cara. O que acontece é o seguinte, o George Floyd estava drogado, então ele já estava tendo uma depressão respiratória. Ele já estava respirando com dificuldade. Então não foi efetivamente o joelho no pescoço. Foi o conjunto de coisas que acabou levando ele ao óbito. Mas que ele errou na atuação? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, foi a partir dali que eu falei, cara, eu preciso divulgar ao máximo esse tipo de informação. Hoje a gente tem na Polícia Militar o MDPM, é um curso extremamente qualificado para isso, mas fora da Polícia Militar eu não vejo. Então eu falei, cara, eu vou assumir essa responsa e vou tentar criar o máximo de instrutores nessa disciplina para que eu pulverize esse conhecimento, porque ele vai salvar a vida e vai salvar a carreira da galera. Então hoje eu tenho mais de 100 instrutores formados, entre guarda civil, guarda municipal, entre vigilante. O cara que é vigilante não tem que saber disso, pô? Não teve um cara no mercado que matou outro no Mata-Leão? E era um vigilante, acho que foi aqui na Barra. No Carrefour da Barra. No Carrefour da Barra. Se ele soubesse um pouquinho mais de técnica, que ele usou o jiu-jitsu aplicado de, meu irmão, sobrevivência. Um pouquinho mais de técnica, faz um entorse, um controle de contato, mesmo sem algema, ele segurava o cara. Então essa era a minha missão. Por isso que o pessoal fala, por que você não dá curso só para pessoas que querem praticar? Porque eu tô focado em distribuir o máximo de instrutores primeiro. Porque essa informação tem que chegar na ponta. Cara, não adianta eu ter o maior conhecimento do mundo, que não é o caso, mas eu ter um bom conhecimento, ser versado nisso, e ficar só pra mim, cara. Não faz o menor sentido isso. Eu tenho que ter mais gente falando, eu tenho que ter mais gente estudando. Eu recebo críticas no meu Instagram. Ah, isso aí não funciona e tal. Não, isso aí funciona e eu já testei, irmão. Essa é a diferença. Eu já testei na prática. Quando você tenta fazer esse movimento aí, o cara tá tão suado, o vagabundo ele tem uma característica, parece um superpoder, meu irmão. Sabonete. Porra, meu irmão, você vai botar a mão no cara, o cara desliza, o cara escorrega, o cara é liso, e o cara é ágil, o cara às vezes consegue chegar no teu equipamento, na tua arma. Então, meu irmão, a gente tem que estar treinado para isso. A realidade é essa. Exige-se da polícia militar, das polícias em geral, agora falando de todas as categorias, que a gente não erre em hipótese nenhuma. A polícia não pode errar. E, cara, o ser humano ele tá suscetível ao erro. E aí me batem muito também falando assim, porque a corrupção e tal... Sabe o que eu falo disso? E aí falando até como judeu por conta de princípio. O desvio de conduta ele é inerente ao ser humano, não é inerente à classe que você pertence. Senão não teria aí outras classes como políticos, magistrados, integrantes de Ministério Público. Não estou falando do Brasil não, estou falando lá fora. Né? Da Suíça. Que estivessem envolvidos em ocorrências criminais. Porque o desvio de conduta é do ser humano, cara. Mas a nós, né, policiais, agentes
A galera que quer estudar, que eu sei que tem muita gente que te segue aqui, que, como você falou na abertura, achei bem interessante. A galera que quer enveredar por esse lado aí, que quer, meu irmão, seguir carreira, que se identifica com isso, que foi algo que foi uma mudança de chave na minha vida também, quando eu resolvi ir pra esse viés. Meu irmão, tenham na cabeça que vocês vão começar uma profissão em que você não pode se acomodar, você tem que estar treinando o tempo todo.